Boa noite, tudo bem com vocês? Vou esperar o Instagram notificar vocês que eu estou ao vivo. Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Vou escrever aqui o tema da nossa live. Boa noite, tudo bem com vocês? Vão entrando. Vamos ter hoje uma conversa super especial com uma convidada especial. Tô fixando aqui o nosso tema de hoje, a feminilidade. Opa, escrevi errado. Peraí. Ai, meu pai. Tudo bem com vocês? Gente, vão entrando. Já vi que a minha convidada acabou de entrar. Hoje eu estou com uma convidada super especial. Vai ser um papo aí. A feminilidade natural da mulher. Boa noite para quem está entrando. Tudo bem com vocês? Vão me falando se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo bem. Oi! Minha convidada já chegou. Então, vou acelerar aqui. Eu só quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. Já vou chamar a minha convidada, porque a gente já vai começar conversando aqui, que a gente tem muita coisa para conversar. Minha convidada é médica, mãe, uma super profissional, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Deixa eu ver, já para chamar ela aqui. Enquanto ela vai... Jaque. Oi, Voleir, boa noite, vão entrando, ouvindo bem. Ótimo, gente, vamos começar? Vamos conversar? Hoje a gente tem tanta coisa para conversar com essa convidada super especial. Vamos ver se ela vai aceitar aí. Ellen, pode aceitar. Já mandei o convite. Aí, super agora feliz, sim. viu, de estar aqui com você. Tudo bem? Eu fiz uma apresentação muito rápida, então, porque eu quero ouvir de você. Primeiro, eu quero agradecer. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É uma honra tê-la aqui para a gente conversar de um assunto que você comanda, que você está todos os dias atendendo tantas mulheres, cuidando da beleza, da feminilidade das mulheres. Então, eu tenho certeza que você vai arrasar. Essa conversa aqui é uma conversa bem informal, mas eu quero falar para você que é uma honra tê-la aqui, é uma honra tê-la na imersão e vou deixar você se apresentar já para a gente começar. Sim, Fala um pouquinho de você. Super feliz de poder estar aqui. A gente tem muito que te ouvir hoje. Um assunto que realmente eu gosto muito. Eu escolhi isso como minha forma de trabalho. Então, é algo que realmente eu me sinto muito feliz de poder estar compartilhando um pouquinho da minha vivência, das minhas opiniões, dos meus sentimentos em relação a isso. Então, fiquei super feliz com o convite. Confesso que eu não estou tão à vontade, tá? Porque live não é minha praia, tá? Eu acho que essa é a segunda live que eu faço, mas eu não podia jamais negar um convite desse para você, porque você é uma mulher que eu admiro muito e com certeza é uma honra eu poder estar aqui falando com vocês. Como você já disse, eu sou médica, né? Eu sou mãe obrigada, de dois lindos meninos. Eu e o meu marido, Edio, nós sempre, desde que começamos a namorar, nós sempre falávamos que queríamos ter 2 filhos. Então, assim, eu sou realmente uma pessoa muito feliz por eu ter construído essa minha família. E a minha profissão é algo que desde os 5 anos de idade eu realmente escolhi para mim. Quis estar fazendo parte desse mundo da medicina e Deus aos pouquinhos foi me alinhando em que parte que eu iria me adequar. E aí foi nessa parte da beleza, da estética e, como eu disse, estou muito feliz por isso. Exato. Uma vocação. Foi uma vocação que você ouviu. Com certeza. E nós, mulheres, temos muitas vocações. E, com certeza, ser médica é uma sua vocação. A minha é ser advogada. E é uma coisa que eu falo.
a gente pode, nós mulheres temos muitas vocações e a Com gente certeza. precisa Com ordenar certeza, todas elas exatamente para a isso. gente Eu penso conseguir dessa ficar em forma paz, não é também. verdade? Uhum. Antes de entrar no tema, que a gente tem muita coisa, eu tenho um monte de pergunta, nem sei se vou conseguir fazer, mas eu queria dar 2 recadinhos. Primeiro, que a live vai ficar salva só por 24 horas, então, gente, aproveitem, porque esse é um conteúdo exclusivo da imersão. A imersão é algo, um projeto muito que eu amo, e a Ellen, eu tenho a honra de ter a Ellen comigo na imersão, então é um conteúdo exclusivo, mas que hoje nós estamos abrindo inscrições, então quem quiser entrar, mais tarde eu vou falar sobre isso. Então, 24 horas só no Instagram, aproveitem, fiquem com a gente até o final, que vai ter muita conversa aqui. E um outro recadinho é que as lives toda semana, quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília. Estamos aqui para a gente fazer isso. O que eu quero causar nessas mulheres são reflexões, para a gente crescer juntas. A minha proposta da imersão, estar aqui nas redes sociais é essa. Causar reflexões. Sabe quando a gente causa uma pulguinha na cabeça das mulheres? Puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Acho que eu preciso pensar nisso. Então é isso que eu quero causar. E trazer a Ellie aqui, que atende tantas mulheres e cuida da beleza dessas mulheres. Quando eu pensei nesse tema, a Ellen que veio na minha cabeça. Então, com certeza, ela tem muito o que compartilhar. E é justamente a imersão, eu começo, Ellen, você sabe, falando desse papel da mulher, dessa importância da gente entender as nossas características, entender esse algo natural que nós temos, essa beleza, essa feminilidade, E tem muitas outras características, né? E por isso que eu acho que existe algumas coisas aí que a sociedade moderna está distorcendo e ao mesmo tempo, infelizmente, está levando as mulheres para um lado errado, digamos assim, para um lado do exagero, para o lado que não está causando harmonia nessas mulheres. E vejo também que, ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo, em contrapartida, existem muitas mulheres que não estão conseguindo achar, não estão conseguindo achar o seu papel. Não estão conseguindo aí achar essa harmonia que você tanto fala, que eu acho tão lindo isso no seu trabalho, que você o tempo todo está falando. Ressaltar a sua beleza, envelhecer com naturalidade, são frases típicas suas que eu admiro muito. E que só não fui no seu consultório ainda, mas primeira coisa, quando eu pisar no Brasil, com certeza vai ser estar no seu consultório. Porque com certeza adoro me cuidar, eu acho que toda mulher é algo natural, a gente querer ficar bela, a gente querer ficar arrumada. Isso faz parte da nossa natureza e a gente precisa entender isso. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é isso. Diante desse mundo que às vezes prega o exagero, muitas coisas artificiais, a busca por algo que muitas vezes não é possível, né? Tipo, eu imagino, quero saber de você se eu tô certa ou não, que tem muitas pacientes que querem ficar com a boca da Angelina Jolie, muitas mulheres que querem ficar com a pele de uma adolescente de 12 anos, e muitas vezes não é possível, né? Afinal, você também tem o seu limite como profissional. Nesse mundo tão exagerado, como que você faz essa negociação com essas mulheres, esses toques? Acho que para você não vai ficar bom. Como que você faz isso no seu dia a dia? As pessoas esperam em relação à estética depende muito de uma questão de gosto pessoal, né? Então, as redes sociais, elas me ajudam muito a definir para o meu paciente qual é o meu ponto de vista em relação ao que eu considero como sendo bonito, como sendo belo. Então, eu sou uma mulher que mês que vem vai estar completando 43 anos. Eu tenho muito orgulho da idade que eu tenho, não tenho problema algum em falar minha idade. Principalmente porque eu entendo que os anos que a gente tem vivenciado, isso é algo muito especial. Então, eu entendo que quando a gente fala de
beleza, de estética, a gente precisa falar de algo que é muito subjetivo. Então, o que eu acho bonito, às vezes não é o que você, não é o que o fulano, que o ciclano acha bonito. Então, é sempre extremamente importante ter um alinhamento de opiniões. Então, quando a gente opta por um profissional ou outro nessa área da estética, é muito importante você estar alinhado com o que ele também considera como sendo bonito. Então, eu, Ellen, particularmente não acho que ficaria bonito no meu rosto um bocão exagerado, porque eu acredito que isso estaria fazendo com que a minha boca chamasse mais atenção que o conjunto do meu rosto. Eu acredito que isso faria com que eu perdesse a harmonia no meu rosto. Então, eu acho que a beleza, ela vai muito além de apenas um bocão, apenas um malar, uma bochecha muito ressaltada, ou uma definição muito marcada nos contornos. Eu acho que a beleza, ela está num conjunto. E esse conjunto, ele tem que estar harmônico, porque o belo, ele causa paz, ele causa tranquilidade quando você olha. Você olha para a pessoa e fala, nossa, tá bonito, tá bacana, tá interessante. E isso fala muito da naturalidade que esse rosto expressa. Então, o que nos chama uma atenção no sentido negativo? Tudo que está em desarmonia, em desordem no rosto. Então, eu sempre entendo quando um paciente chega para mim que a queixa dele é o que está fazendo com que desperte nele algo de desordem no rosto, algo desarmônico. Então, eu avalio o quanto que eu posso, como profissional, orientá-lo, melhorar algum aspecto, mas eu sempre gosto de frisar que, para mim, aqui, o meu trabalho não é fazer transformações, não é fazer com que a pessoa se modifique por completo, muito pelo contrário, não é isso. Existem profissionais especialistas em fazer essas transformações, mas não é esse o meu trabalho. O meu trabalho é fazer com que os meus pacientes envelheçam com harmonia. Então, é uma mulher de 40 anos que tem que estar com uma aparência boa, mas compatível com a idade dela. É uma mulher de 50, 60, 70 anos, eu tenho paciente de 80 anos, até hoje aqui, ó, se cuidando, se empolgando, porque hoje a gente pode sim pensar num envelhecimento bonito e controlado e com essa harmonia. E essa harmonia é que realmente é bonito. É isso que eu penso, sabe, Cíntia? E eu falo muito dessa harmonia diariamente, porque pode ter pessoas aqui que não sabem da minha história, não sabem da minha jornada. Eu comecei nas redes sociais falando da minha jornada com a minha família aqui nos Estados Unidos, depois que meu filho, né, foi diagnosticado com uma doença rara, e as pessoas vieram entender como que era essa minha jornada. E foi através da harmonia, eu tentando buscar justamente esse lado, eu preciso achar uma saída para o meu problema, achar uma saída para a minha família, que essa harmonia, que eu entenda o meu papel de mulher, eu entenda o meu papel de educadora, eu entenda os meus amores, eu falo muito isso, né? Nós precisamos desses amores ordenados. E foi nessa minha jornada, Ellen, falando muito de harmonia, em enfrentar todas essas tempestades que eu enfrentei ao longo dos últimos anos, que as famílias chegaram até mim. Então, assim, uma das palavras que eu falo muito é ordem, é harmonia, porque eu acredito muito nesse equilíbrio, tanto na beleza quanto na vida. Em tudo a gente precisa buscar essa harmonia, principalmente porque para ordenar os nossos amores. Infelizmente, a gente muitas vezes tem esses amores desordenados, né? Onde a gente tem aí sentimentos, né, de egoísmo, imaturidade, tem umas coisas que são naturais do ser humano, isso aí todos nós temos, é normal a gente lutar contra essas más inclinações, só que se a gente conseguir ordenar isso, é por isso que eu falo tanto da beleza da mulher, porque eu acredito que é algo de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Então, a mulher ela precisa estar muito bem com seus amores ordenados por dentro, para que isso exale, ilumine para fora, né? Porque a mulher é como eu falo, né? Nós somos uma chama, a gente ilumina, nós somos uma vela. Só que a gente precisa também estar
com o coração cheio de amor. A gente precisa estar internamente sabendo lidar com esses amores e harmonizar isso aqui dentro. Né? Quando eu coloco a minha prioridade no lugar certo. Eu coloco as minhas más inclinações. Opa, peraí. Não tá legal, não tô me sentindo bem, né? Isso aí não tá me... Por exemplo, eu dou um exemplo aqui, Ellie, que eu nunca fiz Botox, então eu tô cheia de rugas, então tô usando filtro. Mas isso não pode me impedir de vir aqui e compartilhar o pouco que eu sei com famílias, porque eu já recebi muitos testemunhos de muitas famílias que fez bem a minha história, que fez bem eu compartilhar as minhas experiências. Então, essas minhas rugas, elas não podem me levar ao egoísmo de pensar só em mim e não olhar no que eu posso contribuir, né? Muitas vezes, é claro, estou com uns quilinhos a mais, estou com algumas coisas que eu gostaria de melhorar. Gostaria, mas isso não pode me impedir de seguir a minha jornada, de ser feliz, de me maquiar, de me arrumar. Então, isso que eu falo também na Cíntia, nossa harmonia eu acho da vida, que o interno, né? e o externo, ele tem que estar numa comunhão muito importante, sabe? Então, quando você fala dessa questão de não tá tudo perfeito, mas mesmo assim eu tô dando o meu melhor, poxa, eu acho que é exatamente isso, sabe? Obviamente que eu sempre gosto de falar isso também para as minhas pacientes, para as minhas amigas, o meu convívio. O externo, ele muitas vezes reflete o que está no interno, tanto para coisas bonitas quanto para algo negativo. Então, quando a pessoa está bem internamente, está ordenada, está feliz, está tranquila, ela se torna uma pessoa mais leve, mais bonita, independente da ruguinha. Exatamente. Por isso que, assim, o falar não do é? feminino, A mulher, como eu havia até, a gente antes da live conversou a esse respeito, eu sempre falo que não adianta só fazer um botox ou um preenchedor para você se sentir bem, bonita e feliz com você. Você precisa mais. Inclusive, achar que vai ser a solução de todos os seus ela não está problemas, bem, né? Com ela, e aí ela entende que de repente fazendo esses procedimentos ela vai começar a ficar melhor, e não vai. Muitas vezes entra naquele exagero, a busca do mais, isso, mais, gente, tão importante mas isso. principalmente porque o interno dela não tá bom. Ela tá buscando num procedimento estético, num externo, o que internamente não tá bom. Então, exato. Por isso é tão relevante que a gente realmente, né, esteja em comunhão, porque o interno tem que estar bem também, sabe? Principalmente. E eu acho, posso estar errada, você me corrige, mas esse tipo de paciente, se você consegue enxergar, é uma pessoa que ela vai buscar a fuga. Sim. E nada vai chegar no ponto que ela quer. É sempre mais, um pouquinho que seja. E quando até postei algumas fotos ontem de meninas belíssimas que acabaram com aquela beleza natural, acabaram com aquela e hoje essência, a gente vê isso, e virou outra pessoa. Né? É no YouTube, é no TikTok, é no Instagram, mulheres jovens, muito bonitas e completamente transformadas. Quando você vê a foto anterior, ela era uma menina. Um ano depois, ela está uma mulher com uma aparência envelhecida, inclusive. Então, isso é importante que a gente diga. Felizmente, está se vendo alguns movimentos aí de algumas delas se arrependerem do ocorrido, retirarem produtos que foram colocados em demasia e tentar restaurar um pouco daquela beleza linda que os 20 e poucos anos traz por ele só. Então, isso é uma coisa que eu fico muito feliz de estar vendo aí de algumas algumas atrizes e pessoas influenciadoras, porque fala para a sociedade, opa, calma, eu exagerei. Não me tenha como um exemplo, porque eu passei do ponto. Isso é muito interessante, sabe? Eu até postei algumas semanas atrás algo muito interessante, que eu fui assistir uma aula, inclusive, de um dermatologista muito famoso aí nos Estados Unidos.
eu achei muito interessante a abordagem eu queria que você contasse que ele teve, isso para o porque pessoal, que eu achei ele incrível. iniciou a palestra dele falando sobre isso, que ele estava tão empolgado com os tratamentos estéticos que ele começou a fazer muita coisa, naquela desordem, que chegou ao ponto da irmã dele falar: oi, chega, para, tá exagerado, passou do ponto, você tá estranho, não tá legal. E aí ele foi analisando, né, as fotos e vendo as mudanças que ocorreram, e aí ele se tocou que realmente ele tinha perdido completamente a mão e estava realmente exagerado. E aí fez todo um processo, né, de desfazer o que era possível, aguardar o tempo do que não era possível retirar. Enfim, eu acho isso sempre muito válido, é que a gente use de exemplo, porque o excesso, ele não faz bem em nada. Seja excesso de comida, seja excesso de procedimento, seja excesso de egoísmo, de exercício físico, até isso. Até exercício físico em demasia não é bom. Então, nós entendermos que essa questão do exagero não é o que faz de fato bem, é importante para que a gente não caia, às vezes, naquele falso padrão de beleza que a internet muitas vezes coloca. Perigo, principalmente para as pessoas mais jovens, que às vezes não têm a É um maturidade, perigo isso. aquele discernimento de entender o que de fato é ou não interessante para ela, para a vida dela, né? Então, essa mudança de padrões de beleza que a gente tem observado ultimamente me assusta muito, sabe, Cíntia? Me assusta muito. Deixa eu pegar esse gancho que você falou e me veio uma dúvida agora. Você falou que nessa história que o professor que estava dando a palestra falou, uma irmã teve que vir e abordar ele e falar: olha, é comum para você, como profissional, chegar outros pacientes de outros profissionais e falar: olha, eu estou notando aqui um exagero e acho que a gente vai ter que fazer o procedimento Eu recebo contrário. muito esse tipo Existe? de Já existiu paciente que isso com acaba me você? procurando justamente para reverter alguma complicação que teve com algum outro profissional ou algum exagero que acabou acontecendo. Isso realmente é uma rotina aqui no meu consultório. Eu sempre, quando eu, inclusive, eu Nossa. faço, obviamente, a reversão e tudo mais, e aí a gente segue dali para frente. E Muitas aí coisas vem é a minha possível, segunda sim, pergunta de principalmente quando a leiga. gente fala É de possível? preenchedores, tá? Os preenchedores são produtos que eles têm sim como serem revertidos. Então, caso tenha havido algum exagero, algum problema de colocar Hum. quantidade a mais, pode ser Tipo, eu que não sim, entendo nada. As totalmente. É mulheres que super colocam possível muita que isso boca, aconteça. tem como E é tirar? engraçado, sabe, Cíntia, que eu tenho muitas pacientes que eu mesma tenho. Ela chega para mim falando: ah, eu vim aqui para você colocar um pouco mais de bigode chinês, ou para pôr um pouquinho mais de olheira, um pouquinho mais de boca. E aí eu tenho que mandar embora, tá? E eu mando embora. Não, É isso que eu falei com você, como que era essa e negociação. muito. Às Isso vezes é chega a ponto de você falar: todo não, não dia dá. tem alguma coisa que eu tenho que falar, não, não precisa, Nossa. chega, não, não pode, não, não tá na hora, vamos esperar mais um pouquinho. E eu acho muito você ter essa confiança no profissional que está te assistindo, é isso, de você saber que ele vai ter o bom senso de falar, opa, chega, tá na hora, para. Eu, Cíntia, confesso para você que eu mesma, eu tenho que me policiar muito, tá? Porque é assim, ó, eu treino, então, Eu Cíntia, imagino. olha a situação. Eu Com a treino faca e o meu queijo olho na para ver mão. defeitos, porque acaba que faz parte, né, quando eu faço uma análise num paciente, eu literalmente estou procurando defeito. Ó, Pronto. teve alguém que falou aqui, ó, já me mandou Paciente embora minha aí algumas que vezes. manda Ó a embora, prova aqui. sabe? Sabe por quê? Porque ela tem que confiar muito. Exato. Porque você quer o Eu bem, falo né? assim, Você não olha, quer e o eu falo assim, dinheiro. Você minha quer a paciente é meu cartão felicidade, de o bem. visita. Se ela Isso é tá bonita, ela vai sensacional. me trazer um monte de indicações. Se ela tá uma horrorosa, toda exagerada, ela vai ser uma propaganda contra. Então eu falo desse jeito. É. Pena, Tá, pena que Cíntia? muitos não Então, por entendem isso como, é que a como, gente como tem sempre que você, né? levantar essa bandeira, Infelizmente. porque eu acredito que quando a gente
essa bandeira, a gente acaba contaminando e plantando as sementinhas, sabe? De, olha, não precisa, olha, está bonito, olha, está bem. Para, não, tá ótimo, não, não exagera. Então, como eu estava falando da questão do meu olho, eu, obviamente, os 40 chega para todo mundo e a gente sente, né, que não tá igual. Então, opa, acabei de fazer 42, eu sei bem como que é. Ali na minha frente, Isso um monte de produtos e coisas que eu posso usar. A gente fica tentado. Por isso que muitas vezes eu falo, para, Ellen, não pode, sossega, não tá na hora. Então, assim, algumas ruguinhas, algumas coisas, elas muitas vezes ela não tá desabonando a gente, muito pelo contrário, tá deixando valorizada a nossa beleza própria da idade que a gente tem. Então, isso é uma coisa que eu confesso para você que eu gosto demais, eu acho extremamente importante, você tá entendendo? É o natural. Que bom. Nós, do outro lado, como pacientes, né, ficamos muito felizes, né? Porque, com certeza, eu acho que, assim como você falou, que é visível um caminho que está segurando as coisas, né? Eu também acredito nisso, que as pessoas estão vendo que muita coisa está ficando muito feia e está tendo mais cautela. Eu acredito que a gente precisa refletir sobre isso, porque a parte externa, ela ajuda na nossa felicidade. Uma outra pergunta, né, que eu queria fazer para você. Ajuda na felicidade? Acredito que sim, mas não é a solução dos problemas, né? Você, Ellen, você já teve, sei lá, na sua fase de adolescência, imatura, por qualquer motivo, você já teve essa insatisfação, essa, né? Até fiz uma enquete nos meus stories perguntando para as mulheres se em algum momento elas sentiram tristeza ou até mesmo depressão por não ser não ter a beleza ou não estar arrumada. Se isso e a maioria respondeu sim, que em algum momento ficou triste ou ficou desanimada por não ter a beleza, estar arrumada como gostaria. Mas aí que eu falo, né? A gente precisa também entender essa harmonia, essa falta de perfeição como algo que a gente precisa tolerar, a gente precisa aguentar isso, a gente precisa saber conduzir isso aí. Para você, Ellen, como que foi essa sua fase? Eu fui uma criança também, obesa, não sei se você passou por isso. E até parte da ciência, eu ainda sofri com os inúmeros apelidos de gordinha, do baleia saco de areia. Então, eu tive muito bullying na vida, que naquela época a gente não chamava de bullying, né? Era nomes, apelido, enfim. Então, jamais imaginaria você obesa. Porque você magérrima. Eu sempre imaginei que você era daquelas espírito que de era gordo chamada na minha de Olivia mente, Palito. sabe? Eu adoro Juro. comer. Comida é um momento assim de extrema alegria na minha casa, no meu lar continua sendo, mas eu não sou neurótica com não comer, nada disso, muito pelo contrário. Hoje eu controlo o meu peso fazendo atividade física. Então, eu comprei. Ellen, só um pouquinho. Eu não estou enxergando você, gente, por causa dos comentários. Eu vou desativar só um pouquinho, aí no final eu abro de novo, pode ser? Porque eu não estou enxergando a Ellen. Agora, bem melhor, eu não estava conseguindo te ver. É muito ruim. Então, prometo que no final eu abro para perguntas e comentários para Ellen, gente. Prometo. Quando eu era, então, como eu estava falando, criança, eu era uma comilona, viu? Comilona mesmo. E a minha mãe, ela tinha que ir na escola quase toda semana conversar com um amiguinho que estava me chamando de gorda, tá? Então isso é até motivo de piada na família, porque a minha mãe tinha que ir lá na escola conversar com os meninos que ficavam me chamando de gorda, né? Minha mãe me defendendo. E aí quando eu fiquei mocinha, adolescência, aí eu comecei ter um cuidado a mais com a questão de corpo, né? E aí eu fui aos poucos diminuindo o meu peso e ficando super normal. Hoje eu me considero uma mulher magra, tá? Porque eu realmente não deu certo. Eu descobri que o meu balanço é ir para academia,
comer o que eu quero. Então eu faço isso hoje, tá? Como que eu tenho vontade, não fico com as dietas mirabolantes. Claro que Mas e como você soube sempre é lidar um na problema, época com principalmente quando isso? você é um Foi um adolescente, né? Em problema para qualquer momento você? da vida, quando tem alguma coisa que não está te agradando, isso realmente acaba sendo um peso, um fardo, né? Eu, depois da gestação do meu segundo filho, eu acabei engordando aí uns 15 quilinhos depois da gestação. Olha que interessante. Durante a gestação, eu tive super equilibrado ali o meu peso, mas depois da gestação, eu entrei na onda de ficar comendo aveia com leite condensado para poder dar leite, sabe? Essa. Olha, Ah, eu não, minha amo mãe fazia aveia. Então, a canjica minha para mãe, mim. para Não sei o minha, que que é ela me pior. fazia umas aveia com leite condensado, que era sensacional, tá? Você sabe que eu nunca fui magra. Eu sempre fui gordinha. Mas eu nunca fui obesa. Então, assim, eu já tive a minha época mais magra, mas eu sempre tive o meu rosto redondo. Então, eu lembro que você falando, né, antigamente era bullying, e eu falo, né, eu não posso nem fazer harmonia facial, porque já brincaram tanto comigo. Eu tinha um primo que até é falecido, ele só me chamava de bochechudinha. Então, é uma característica minha. Então, uma vez eu conversando com uma amiga minha, falou, menina, não posso entrar nessa, porque as pessoas já me viram, já me conhecem redondinha assim, É vão ter que sua, me meu. vão ter que. É a minha característica, né? Então, engraçado que eu nunca tive, sabia? Muito problema, assim, com estar um pouco a mais. É claro, coisa de adolescente, a gente fica assim, mas acho que eu passei pela fase adolescente numa boa. Mas uma coisa que me incomodava, por exemplo, eu sempre tive, pela minha característica, na minha melhor forma, perna grossa. Sempre, sempre. Então, assim, me incomodava na questão de roupa, não era nem na questão dos que os outros iam falar. Mas a minha, na hora que eu ia comprar uma roupa, puxa vida, difícil ficar do jeito legal, assim, vestir bem, sabe? Então era uma coisa que me incomodava, mas não porque os outros iam falar, né? Mas uma coisa pessoal. E eu acredito que tem muito isso também com as pessoas que você atende. Porque muitas vezes você não vê o problema da pessoa, você não vê algo que incomoda, mas a pessoa vai lá muito incomodada com algo. E como que você consegue, você lida com isso? Como que você faz ao mesmo ponto o seguinte, tá? Vamos supor a pessoa ela quer fazer botox, mas ela não tem ainda suficiente, é muito jovem. Eu acho que você deve estar recebendo muitas jovens hoje em dia. Como que você aconselha, principalmente essas jovens que estão querendo começar cedo demais? Estão vendo um problema, mas não tem esse problema. Cíntia, Qual que é a acho que, melhor acima de saídas que tudo, você geralmente encontra? e isso muito da maturidade que você vai ganhando, você ter a segurança de você falar com todas as letras para essa pessoa que ela não está no momento certo, em qualquer intervenção, qualquer procedimento estético, que não vai ser bom para ela. Então, na Tem verdade, uma legalmente, idade, tem os Ellen? 18 Existe anos, né? Que legalmente, não aí ela sei, passa a ter a maioria tudo. Antes disso, com até autorização dos pais, é tatuagem, tudo, né? possível fazer algum procedimento estético. Eu te falo o seguinte, Cíntia, é muito complicado a gente entender a dor de uma pessoa, né? O que está levando ela a estar te procurando. Em algumas situações, eu sou obrigada a te dizer que tem lógica o que a pessoa está pedindo, porque de fato é possível melhorar a queixa dela de uma maneira relativamente simples e que você vai conseguir trazer para ela uma tranquilidade muito grande, um embelezamento, realmente retirar dela aquela angústia que ela... Então, eu vou dar E um não exemplo de vai algo que, causar assim, malefício, né? principalmente aí pensando num adolescente, como você está citando uma pessoa muito jovem que está procurando isso, eu vou falar para você os probleminhas do nariz, né? Que é uma região que acaba ficando muito visível no rosto e tudo mais. Então, tem
alguns probleminhas, entre aspas, né, vamos dizer assim, que podem ser facilmente resolvidos fazendo a aplicação de um preenchedor, por exemplo. Então, aquele narizinho que tem aquele ossinho em cima, que tem a pontinha caída. Então, são algumas das, vamos dizer assim, dos probleminhas que tem e que é possível de você resolver. E aí a questão é, vai causar algum malefício se ela fizer esse procedimento que tanto a incomoda? Não, não vai causar nenhum malefício. A gente está usando um produto que, depois de algum tempo, pode ser retirado. O único malefício acabaria acontecendo se ela procurasse algum profissional que não fosse habilitado a estar fazendo esse procedimento. Mas, caso contrário, ela poderia. Então, se ela se incomoda com isso, é algo que é ético, é algo que pode ser feito e que vai trazer benefício, maravilha, vamos fazer. Agora, eu já recebi várias mocinhas querendo, às vezes, fazer bocas exageradas, sabe? Pegando essa onda das... Então, assim, eu, Ellen, As não influencers. faço, prefiro que ela procure outro profissional que ache que isso é algo que vai, de repente, que vai aceitar estar fazendo um procedimento que vai causar um embelezamento do rosto dela e nada disso. Então, assim, eu procuro ser muito ética com relação a isso, sabe? De realmente falar o que tem que ser feito na hora e no momento e na quantidade que tem que ser. Porque eu parto da premissa que a gente tem que fazer para os outros o que a gente gostaria que fosse feito para a gente, sabe? Literalmente, eu penso isso o tempo inteiro. Então, você Com passa certeza. até por uma questão assim de ética moral mesmo, você está tendo todo esse cuidado de realmente ser muito, muito seletivo com o que você oferece, com a quantidade que você oferece de algum tratamento e tudo mais. Então, isso é muito importante, sabe? Eu acho que no mundo que está com uma desordem muito grande em relação à beleza, a limites, a gente precisa entender. E sempre que eu começo porque eu falo que o meu trabalho é um trabalho que é pro resto da vida. Entendeu? A pessoa começa comigo, se Deus quiser, até os 100 anos, a gente quer cantar os parabéns juntas. Eu penso sempre isso e falo isso para as minhas pacientes. E aí, nessa jornada, a gente precisa muito entender que para a gente se manter nesse nível de confiança, nesse nível de real intimidade, você também está entendendo se está tudo bem com a pessoa quando às vezes ela está querendo algo a mais, um exagero, se ela não está às vezes passando por alguma situação difícil, pessoal, né? Às vezes um rompimento, um término de casamento, às vezes um problema familiar, às vezes é um problema pessoal. E é muito interessante que muitas vezes você acaba sendo muito psicóloga também. E é uma das coisas que eu mais amo na minha profissão, porque a gente tem a possibilidade de falar para muitas pessoas uma palavra que muitas vezes é até mais importante do que o benefício estético que vai ser conseguido com uma aplicação de algum produto. Então, eu acho que isso é muito, sabe, principalmente para a gente, sabe, Cíntia, que somos pessoas tementes a Deus, que cremos que fazer uma palavra amiga, fazer uma gentileza para uma pessoa, isso faz aquela sementinha do bem estar sendo plantada e isso volta para você das maneiras mais improváveis, imagináveis. Ela chega para você. Então é bem em cima de você, sabe? Então eu acho muito importante, porque quando a gente fala de feminilidade, não é só fazer um procedimento estético. Não! A feminilidade, olhando no espelho, está feliz com o que você está vendo, independente de ruguinhas que você tem. Não é isso que te define. Então, isso é muito importante. Eu falo que uma das coisas que mais me causa bem-estar é eu fazer minhas unhas. Eu estar com as minhas unhas feitas, isso me causa um bem-estar imenso. Então, eu vou no salão para fazer a minha unha, mas eu também poderia fazer em casa. Então, é uma coisa tão acessível para qualquer pessoa e que pode causar um bem tão grande, sinto com aquela sensação gostosa de autocuidado. E isso pode ser feito com várias coisas. Então, eu sempre acho muito importante que a pessoa não deposite procedimentos estéticos o real significado da beleza e da feminilidade dela. Ela precisa entender que é um conjunto. E para alguns, o
uma academia, fazer uma atividade física, é isso que vai fazer com que a feminilidade dela fique mais aguçada. Outras pessoas já é arrumar um cabelo, outras pessoas já é usar uma boa roupa ou comprar um sapato novo. Enfim, o estar feminina, o estar mais bonita, isso é uma coisa que para cada pessoa tem um significado. E você entender o que faz sentido para você, o que te deixa realmente feliz, o que faz com que você se olhe e fale, poxa, eu tô bem, eu tô feliz comigo. Isso é extremamente importante, principalmente porque quando você tá bem com você, você invariavelmente vai ser bom com o outro. Seja na sua família, seja no seu trabalho, seja as pessoas que cruzam com você. As pessoas que estão de bem consigo mesmo, elas são mais amadas, elas são mais queridas. Então eu acho isso tão relevante, sabe? A gente entender o que faz sentido, o que faz a gente poder realmente ser uma pessoa melhor. Eu acho que isso é muito relevante, sabe? Porque você, dessa maneira, você evita aqueles exageros em alguns setores da sua vida, porque você volta a ter harmonia, você volta a ter integração com tudo aquilo, sabe? Eu penso muito isso, sabe? E fazendo esse gancho com esse resgate que você falou, que eu acho tão importante, e o que eu faço aqui nas redes sociais é justamente o resgate dos valores da família. Foi assim que surgiu eu compartilhar as minhas histórias aqui, eu compartilhar a minha jornada aqui, foi justamente a busca por esse resgate. Porque eu, de coração, eu acredito que somos corpo e alma e a gente precisa lutar muitas vezes contra esses padrões que a sociedade coloca pra gente. Infelizmente, muitos valores estão invertidos. E esses valores invertidos estão fazendo com que mulheres não coloquem os valores, as prioridades nos valores que realmente enchem o nosso coração. E foi daí que eu queria até dar uma pausa agora para dar um recadinho, que foi daí que surgiu a imersão. A imersão foi esse projeto que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso falar desse resgate dos valores da família. Eu preciso falar para essas mulheres que estão procurando aí melhorar os seus lares. Porque hoje em dia, como advogada, Ellen, eu também vejo que as pessoas buscam muito esse lado, né, de psicóloga nossa, porque algo não está funcionando bem. Muitos lares não estão funcionando bem. Então, ao mesmo tempo que a minha profissão de advogada me mostra divórcio, brigas, conflitos, eu vi dentro da minha família, o que me trouxe até aqui foi a união da minha família. A gente enfrentar os desafios, ela só é possível se a gente estiver forte e estiver com a família bem. Então, por quê? Porque há algo sobrenatural. Nós somos corpo e alma. O corpo é bom, é importante cuidar do corpo? Claro, é o corpo que faz as coisas acontecerem, mas a gente precisa muito cuidar do nosso lado espiritual. E foi pensando nisso que eu fiz a imersão, você tem a honra de tê-la na imersão, da gente buscar esse conhecimento juntas. E eu estou abrindo hoje vagas novamente para imersão, com muita alegria, para receber mais famílias. Convido todas vocês que estão aqui a participar com a gente. Vem muito conteúdo novo. Eu estou preparando, assim, muito conhecimento, muitos anos de experiência que eu quero compartilhar com as pessoas. E eu falo, chegar até aqui, enfrentar tantas tempestades, só foi possível quando eu entendi o meu papel de mulher. A feminilidade, a beleza, ela está em nós, mas a gente precisa saber usar. E esse é um problema que eu vejo que muitas mulheres, elas não estão sabendo usar esse papel, essa feminilidade, ou estão usando de forma errada. Por isso que eu busco na imersão a busca por esses resgates dos valores das famílias. Então, estou com uma condição super especial, 297 para quem entrar agora. Olha, tem... E outra coisa, vou anunciar aqui um super bônus, que vai ser uma aula com a Ellen, que já estou ansiosa. Se você gostou desse papo, imagina dentro da imersão, a Ellen vai aprofundar ainda mais. Já fiz o convite, estou fazendo ao vivo aqui, viu, Ellen? Então não tem como recusar mais. A Ellen vai nos dar o prazer, gente, de falar aí de forma profunda, ajudar essas mulheres, nós mulheres, porque eu me incluo, que eu quero ser a primeira a assistir essa aula, como que a gente pode
pode usar o nosso papel, a nossa feminilidade, a nossa beleza em nosso favor, o nosso crescimento. Então, essa harmonia que a Ellen tanto fala de fora, ela só fala disso porque ela tem uma harmonia de dentro também, que é notório. A gente vê isso muito em você, Ellen. E eu tenho a honra de tê-la aí dando uma aula para nossa comunidade. Eu falo que a imersão é mais do que um curso, é um treinamento, é uma comunidade de mulheres que querem lutar por suas famílias. E vou ter a honra aí de ter um bônus especial com a Ellen para arrasar e já estou ansiosa. Cíntia, vai ser uma honra para mim. Eu realmente quero fazer aí, com certeza, jus a tudo que você está falando em relação a o tanto que a gente tem de aprendizado com o que você oferece na imersão. Então, realmente, eu estou tendo a oportunidade de colocar em prática muitas coisas que eu sei que vai ser muito bom, está sendo muito bom para minha família. Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, tem Deus, mas em segundo lugar, para mim tá a minha família, sabe? Então, cada dia eu luto, trabalho, me esforço e me empenho para fazer com que minha família esteja cada vez mais forte, cada vez mais unida. Obviamente, aqui no Instagram, a gente acaba postando muito da parte feliz e boa de tudo isso, mas todo mundo sabe que todos passam por inúmeros perrengues, por inúmeros problemas, por inúmeras dificuldades. E eu sei mais do que nunca, uma família forte, uma família feliz, é uma família que as tempestades vêm, passam, e a família se mantém unida, como se fosse realmente ali com aquela fundação numa rocha que não desaba. Então isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem uma inversão de valores, né? Que a gente vê muitas vezes uma falta de amor realmente com tudo que uma família representa. Então eu acho extremamente importante que a gente tenha a oportunidade de falar sobre esse assunto, porque ele realmente é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje. É plantar essa sementinha do bem, fazendo com que as pessoas valorizem o que é o certo, o que é o correto, o que Deus colocou aí para a gente tá seguindo, né? E a gente tem que cada dia estar crescendo, né? E como que a gente cresce nisso? Estudando, aprendendo com Exatamente. quem faz muito, você Tem... para um exemplo. Obrigada, querida. E tem uma frase que eu gosto muito, Ellen, é que nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Se nós não tivermos aquele lugar, aquelas pessoas para voltar para casa, de nada adianta. A nossa vida, infelizmente, eu falo muito isso, que a sociedade ela está pregando um empoderamento no lugar errado. No status, no dinheiro, na vaidade, na soberba. E muitas vezes não é assim. Não é aí que vai encher o nosso coração de amor, né? O nosso amor, com certeza, é na nossa doação, é na nossa luz. Eu falo que nós temos uma luz e é o cuidar, é o iluminar que deixa a gente mais bonita. E eu vejo muito isso, que eu falo que é uma honra ter você na imersão, porque eu vejo isso, o seu cuidado com a sua família, mesmo que seja pouco, mas a gente vê, a gente nota que existe ali um cuidado seu com a atividade física, você todo dia ali pontual na sua atividade física, você cuidando do seu consultório, das suas funcionárias, aquele carinho com seus pacientes, com um cafezinho. A gente vê isso, que essa harmonia, ela não é só de fora para dentro. A gente nota que isso é algo natural seu. Isso aí ilumina mesmo. Você é uma pessoa que ilumina. Então, para falar um pouquinho disso, né? Eu acho que você falou que posta pouco, mas o pouco que você posta é que não existe atalho, não existe caminho fácil. Não existe o Botox vai solucionar todos os seus problemas. Não! Eu estou malhando, eu estou aqui com a minha família, eu tenho tempo para correr na escola, eu tenho tempo para reunião, mas tenho tempo para os meus pacientes. Olha, hoje eu ainda estava vendo você falando que estava lá conversando lá na escola e tudo mais com seus filhos. Eu acabo que eu posto muito pouco da minha vida, assim, no corre do dia a dia, tá? Os meus filhos, eles têm uma demanda muito grande. Pela idade própria deles, né? Um com 6, um com 8. Então, eu
escolhi poder estar presente na vida deles o máximo de tempo possível. Então, eu faço o dia inteiro algum corre com os meus filhos, tá? Eu sei Eu muito vejo bem o marido, quanto você é dedicada, o quanto você... sabe, a gente acaba que a gente seleciona um pouco os assuntos que a gente coloca aqui no Instagram, mas assim, eu tenho muita honra, muito orgulho de dizer que assim, o meu dia é muito dedicado a isso, sabe? As coisas que realmente fazem sentido para mim. Então, meu consultório é um lugar que eu amo estar. Faço tudo que eu tenho para fazer aqui com muito carinho, mas é extremamente importante esse cuidado com a família da gente, sabe? A gente não pode deixar solto. A gente precisa estar ligando para a mãe para saber se está tudo bem. A gente precisa estar conversando com a irmã para ver se está precisando de alguma ajuda. É o afilhado, aí ora é outra situação. Então, assim, essas demandas que a gente tem com os nossos familiares, eu entendo como sendo algo extremamente importante e relevante. Porque a família da gente é o que de fato nos sustenta, é o que faz a gente ter ânimo e vontade e decide se manter para poder dar sequência nisso. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Obviamente que a gente, cada pessoa tem uma estrutura familiar e Deus acaba colocando isso, é muito claro. Hoje eu não tenho mais o meu pai para eu poder fazer uma quiçá se eu pudesse fazer isso. Então eu fico pensando, poxa, tem tantas pessoas que têm tantos entes queridos que ela podia estar ligando e não, às vezes não está se preocupando com isso hoje. E aí a hora que perde, a hora que não tem mais, é a hora que fala, poxa, por que que eu não fui menos orgulhosa ou não dediquei um pouco mais de tempo para minha família? Ou Então, aquela assim, famosa frase que é clichê, mas é real: os filhos crescem muito rápido. Quando a gente pisca, eles eram aqui, bebezinhos. E quando eu falo, eu tô assim, meu filho tá indo para high school, tem hora que eu paro e falo, gente, não tô acreditando nisso. Tem hora que eu não acredito que eu já tô com um filho que vai fazer 15 anos e realmente parece que foi ontem. Mas ao mesmo tempo, isso dá quando a gente assume essa responsabilidade, não tem sensação melhor na vida do que essa. Eu fiz o máximo que eu poderia. Eu dei, por isso que eu já fiz alguns vídeos sobre isso e eu falo que a mãe que chama a responsabilidade para si, ela não tem culpa. Você sabe por quê? Porque ela deu o seu máximo, ela fez os corre, eu fiz, eu corri, eu fui lá, eu dei. Então a gente precisa entender isso, entender que depois que você... Quero ver a mãe que num encerramento do ano letivo não se acaba em chorar, né? Eu sou esse tipo. Já está encerrando, aqui nos Estados Unidos, o ano letivo encerra em maio, né? E aí o Vinícius vai sair do middle para ir para o high e aí já vai ter uma festinha. Eu falei, meu Deus, eu já tô pensando no dia que eu vou me... E é isso, é uma conquista muito grande, é uma coisa que você fala, poxa, valeu a pena todo o sacrifício. Então, esse é o sentimento que a gente tem quando a gente se doa, quando a gente serve, quando a gente faz mesmo aquilo que vale a pena funcionar, dar certo, né? Quando você vê um gesto de um filho ser generoso, um filho ser atencioso, um filho, você fala, poxa, que delícia! É uma sensação única, né? Eu falei, Ellen, que ia passar rápido. A gente já está há 1 hora conversando e eu falo, eu ficaria mais 2 horas com você aqui tranquilamente. rápido, realmente, viu? Mas, uai, deixa eu contar pro pessoal uma curiosidade, que o dia que eu fui encontrar com a Ellen, né, marcamos 1 hora para tomar um café, e aí era 1 horinha só, passou 3 horas, e os maridos ligando com fome, filho, e o papo não chegava no fim. É verdade. Então, Mas foi uma delícia, né? Porque a gente foi acaba... bom demais. É uma troca de experiências. É muito gostoso você conversar com pessoas que compartilham muito dos seus valores. Então, eu acho que isso é algo muito importante, sabe? Até por isso que, como eu disse, eu escolhi estar participando dessa sua imersão,
porque tem muita coisa que eu enxergo como sendo valores primordiais para minha vida, para minha família, e que você fala e desempenha tão bem aí nesse curso que você oferece. Então, realmente... Obrigada, minha querida. Bom, então já estamos com 1 hora, não tem como prolongar muito, porque senão as pessoas precisam jantar, as pessoas têm compromisso. Obrigada por estarem 1 hora aqui com a gente. Para eu encerrar com aquele gostinho de quero mais para as pessoas irem para a imersão, para você vai aprofundar lá, mas só para encerrar, eu queria que você falasse para essas mulheres que estão ouvindo a gente, para essas mulheres que estão aí refletindo em tudo que a gente falou, que a gente causou, a gente colocou uma pulguinha, sabe, para as pessoas falar, será que é isso mesmo ou não? Então eu acho que vale a reflexão. O que você diria para essas mulheres que estão aí, né, em busca dessa beleza, dessa feminilidade, às vezes estão tristes ou às vezes estão insatisfeitas? Conselho, dica, eu não sei a palavra apropriada para a gente falar, mas eu digo assim, qual a reflexão que você gostaria de causar nessas mulheres? Eu acho muito importante que cada mulher pare para pensar o que faz sentido para ela, o que ela faz na vida dela que causa bem-estar, que causa alegria, que causa aquela sensação gostosa de estou fazendo isso para mim. Não precisa ser um procedimento, como eu até citei durante a nossa live, às vezes é fazer a unha, é fazer um cabelo, é comprar alguma roupa nova, enfim, é alguma coisa que faça bem para ela e que faça com que ela sinta essa feminilidade, essa beleza que é própria da mulher ficar ainda mais iluminada. Então é muito importante que ela, diante da vivência dela, da situação que ela tem, ela adeque isso à realidade que ela pode e veja quais são realmente os tratamentos ou o que ela pode estar fazendo para ela poder se sentir ainda melhor, se sentir ainda mais amada, benquista e com a autoestima elevada. Eu me lembrei aqui, Ellen, até do módulo que eu coloquei na imersão, módulo 2, você estava falando e eu estava refletindo aqui. Que tem uma aula só sobre o temperamento. Quando você falou nesse autocuidado, eu lembrei também do algo que eu acho importante também. Quando eu descobri, eu não sei se todas as pessoas aqui sabem, mas eu acredito, e não sei se todas as pessoas acreditam, mas cada um de nós tem um temperamento. Depois que eu descobri que o meu temperamento é melancólico, que eu sou uma pessoa reflexiva, que eu sou uma pessoa que muitas vezes gosta da paz, do silêncio, eu fui mais feliz. Porque eu entendi que algumas características são naturais minhas. Então, assim, muitas vezes eu tentava forçar a barra de ser muito descontraída, de ser muito... E eu não tenho essa natureza, é de mim, é uma característica minha. Então, esse autoconhecimento, entender as suas próprias características, entender que você pode... Existe um limite, né? Mas isso não significa que a gente não pode, conhecendo, lutar contra. Isso é importante também. Né? Se você acha que é uma pessoa que exagera um pouquinho na vaidade, então, peraí, eu sou, sei lá, sanguínea. Geralmente as sanguíneas, elas são mais espontâneas, mais comunicativas. Acredito que elas têm uma facilidade maior da vaidade, né? E eu falo isso na imersão, que existem características que faz o diferencial entre as pessoas. Esse autoconhecimento é fundamental, mulheres. A gente precisa entender quais são as nossas inclinações ou más inclinações. Eu costumo brincar assim, Ellie, que, vamos supor, eu gosto de ser organizada, é uma característica minha, né? Mas nem todo mundo é, e tá tudo bem, né? Só você entender que a organização pode te ajudar, basta. Porque se você é ou não é, você vai lutar com armas diferentes. Você vai lutar mais ou lutar menos. Mas existe aí sempre uma virtude que vai te mostrar o caminho. Bom, a ordem é uma virtude. Ninguém nega isso, é uma verdade. Então, se eu sou ou não, eu preciso caminhar em busca. Então, eu acho que esse autocuidado que você falou, com o autoconhecimento, é
um conjunto que ajuda muito. Concordo totalmente, é exatamente isso, é essa união, né? O interno e o externo, eles precisam estar harmônicos, falando a mesma língua, para que a gente possa aí sim ter toda essa beleza, todo esse encantamento que é propício da mulher, né? E uma coisa muito importante também, né, Ellen? As pessoas, elas têm que tomar cuidado com o que alimenta a inteligência, né? A gente tem que tomar cuidado em não alimentar a nossa inteligência com lixo. Eu sempre falo isso. A gente tem que se alimentar de bons exemplos, de pessoas virtuosas, de pessoas que podem acrescentar na sua vida. Concordo. Infelizmente, hoje, o mundo está cheio de lixo. Isso aqui, internet é muito bom, se você souber usar. Mas se você não souber usar, pode alimentar a sua inteligência com péssimos exemplos, péssimas escolhas. Então, usar e alimentar a nossa inteligência, né, com conteúdos da Ellen, que mostra a naturalidade, a harmonia, com o meu conteúdo, que mostra a harmonia da família. Com certeza, eu acho que... Eu falo, eu preciso me policiar muito para não cair na vã curiosidade. Vai ser uma aula da imersão. O que é a vã curiosidade? Essa necessidade da gente estar informada de tudo, da gente querer saber de tudo, da gente estar ligado em tudo. Isso é um perigo, isso é um perigo, porque a gente está alimentando a nossa inteligência, muitas vezes, com lixo. E isso faz mal. Muito. Por quê? Porque a gente vai querer se comparar, a gente vai querer invejinha, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa nossa inteligência, né? E, gente, mirar alto, mirar naquilo que vai nos acrescentar, né? As pessoas esquecem um pouquinho que todos nós vamos morrer, né, Ellen? Todos nós, né? E é a única certeza que a gente tem. A gente precisa deixar obras que serão eternas, né? Que é a alma de um filho. São José Maria tem uma frase que eu acho linda. Ele fala assim, ser útil, né? Que você deixe rastro na sua vida, né? Então, como é importante a gente mirar no alto, a gente mirar no que vai ser eterno, né? Na criação de um filho, num livro, num legado profissional, que seja. A gente precisa mirar alto, né? Muitas vezes, se a gente mirar muito naquilo que a terra vai comer, talvez a gente esteja mirando errado, né? Então... Você sabe que uma coisa que me guia muito é pensar, se hoje fosse meu último dia de vida, o que é que eu tinha que realmente me importar? Isso para mim é muito impactante, sabe? E a outra coisa também relacionada a essa questão da morte é que você tem que pensar que tem as coisas mais importantes que você tem para deixar, para levar, não é o material, é os sentimentos bons, as coisas, experiências boas que você vivenciou na sua vida. É isso que, de fato, você vai poder carregar para o resto da vida. E, inclusive, né, é o que te faz ter uma vida mais bonita e mais especial. Não é? Isso tá na nossa natureza, né, Ellen? Porque a mulher, ela tem esse dom com pessoas, tem esse dom com cuidar, se preocupar com o outro. Mesmo aquelas mulheres que não têm filhos, eu conheço muitas, você vê na natureza da mulher em não se preocupar tanto com coisas, mas, né? Você já fez um teste? Vamos supor, você está num lugar, vem duas crianças pequenininhas, um menininho tem um bebê no lugar. Vamos supor, você chega na casa de um familiar, tem um bebê. Aí chega um sobrinho, uma sobrinha, por volta de 3, 4 anos. A menina, ela corre pro bebê. É aquilo natural, é instintivo, do cuidar, Eu era criança e eu sempre cuidei os meus priminhos pequenininhos e eu lembro que isso era muito... Essa maternidade era muito aflorada. Nós, mulheres, somos, né? Deus nos fez assim, com esse olhar para cuidar, com essa vocação. Né? E é muito lindo isso. Então, no dia que a gente se conhece, que a gente entende que não adianta lutar contra a natureza, as coisas ficam mais fáceis. Né? Flui, né? Com certeza flui, tudo flui. Eu acho que é isso. Tudo flui. Eu acho que a vida harmônica, ela flui, não é verdade?
Eu penso assim também, sabe, Cíntia? Por isso que a gente tem que tá andando nessa constância de busca da harmonia, busca do que faz bem, do que nos deixa realmente realizados, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, porque é isso que vai fazer a nossa vida ter sentido, a nossa vida ser uma vida que a gente olha e fala, pô, eu sou uma pessoa feliz. Né? A busca Onde está o sentido da sua vida? Eu fiz uma aula com essa pergunta e fica aí uma reflexão. Gente, alguém tem uma pergunta para nossa super convidada especial? Fale-se agora ou cale-se para sempre. Agora é a hora, só não vale perguntar sobre procedimento. Aí não vale. Ó, já mais de uma hora que a gente está aqui, hein, Cíntia? Então, Ellen, olha, vou encerrar com muita gratidão mesmo por você estar aqui comigo. Foi muito legal. Ó, a hora voou e eu nem vi. E eu quero deixar você, fica à vontade para você deixar alguma palavra de despedida, mas até logo para as alunas da imersão, né? Certeza. Chama o pessoal aí para entrar na imersão para ter a sua aula bem profunda. Com certeza. Olha, eu fico super feliz com o convite que a Cíntia me fez de poder fazer parte de tudo isso. Eu entrei para a imersão com a Cíntia para justamente falar sobre o que a gente pode fazer de melhor para nossa família, sabe? Isso é uma coisa que é muito relevante. Então, eu me sinto muito feliz por estar buscando o melhor para minha família. A Cíntia é uma pessoa que estuda muito, que se dedica muito a entender como nós, pessoas cristãs que confiam e acreditam em Deus, o que nós podemos fazer. E eu entendo que o alicerce de qualquer família, sem dúvida nenhuma, é a mulher. Não desmerecendo em hipótese alguma a função que cada um exerce, mas a função primordial de união, de elo, é a mulher quem exerce. Sem dúvida. E a importância dessa mulher entender o que ela pode fazer para que ela possa desempenhar melhor esse papel é extremamente importante para que realmente essa família possa se manter unida. Então, eu fico muito feliz de poder estar tendo essa oportunidade de um pouco mais sobre esses assuntos que são relevantes e importantes aí na manutenção de uma família feliz, né? E a Cíntia, com certeza, faz isso de uma maneira brilhante. A imersão dela realmente é extremamente válida e agrega demais nos valores que a gente já tem e que só se fortalecem ainda mais com o que ela coloca. E eu aprendo muito com vocês, viu? Aprendo muito, é uma troca. Toda vez que eu vou pensar em alguma aula, alguma live, eu estudo, eu me preparo, porque eu acredito mesmo que passando tudo que eu já vivi para vocês, eu recebo muito. Deus me dá em dobro. Deus abre mesmo o meu coração, essa reflexão que eu faço para compartilhar com vocês me faz muito bem. Então, espero todas na imersão, com certeza, vou estar de braços abertos. A Ellen vai fazer uma super aula bônus, estou ansiosa. E, gente, toda quinta-feira, live aqui no Instagram, a Ellen sempre me acompanha, obrigada. E foi bom demais. Não queria parar mais de falar. Adorei. Não quero parar mais. Adorei, mas agora ainda tem ajudar os filhos a finalizar a Verdade, verdade. Precisamos cuidar dos nossos lares agora. Querida, um beijo. Um beijo mesmo. Foi muito legal. Tá, gente? Espero vocês, então, na próxima quinta e na imersão. Beijo. Tchau, tchau. Você desliga e depois eu desligo. Não consigo sair. Posso ir? Já. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima quinta, hein?